Capítulo 14. O que já é certo não pode se tornar mais certo. O momento em que recebeu o triste telegrama, Joana Constantinova tomou a deliberação de não se comover. Era como se tivesse sido atingida por uma bala de canhão e houvesse restado tão pouco dela que, se começasse a chorar, as energias que ela ainda possuía se escoariam. Novamente, uma das crianças apareceu e ela mandou ao campo à procura do seu marido. O outro filho, não aterrado, tão aterrado quanto o primeiro, correu ao seu chefe para avisar que não iria ao trabalho nesse dia. Joana tentou concentrar-se e coordenar os pensamentos. Havia muitas coisas a serem feitas, algumas providências a serem tomadas, se fossem requerer o corpo de Ivan. Seus olhos permaneceram secos durante o trajeto até Kiev. Os campos que laudeavam a estrada de ferro estavam banhados pelo brilho amarelo do escaldante sol de julho. Ela se espantava de Simeon conseguir ficar contemplando uma paisagem tão clara por tanto tempo. Estava certo que ele, sendo o filho mais velho, os acompanhasse para auxiliar nos preparativos, mas ela preferia que não tivesse vindo. Era terrível não poder desabafar com Vaseline, quando seu coração se comprimia de dor. O filho acreditara plenamente na informação dada pelo exército e procurava imaginar os detalhes do afogamento, às vezes fazendo conjecturas angustiantes, olhando fixamente o panorama. Como poderia ele ter se afogado tendo amigos por perto? Por que não conseguiria fazê-lo reviver? Por que tinha que acontecer um acidente tão trágico desses? Nesse instante, Joana fitava o marido numa cólera desesperada. Será que não sabiam que um rapaz de uma aldeia, de uma fazenda coletiva, não tinha meios de aprender a nadar? Toda a família estava bem a par do fato de que Ivan não sabia nadar. Mesmo que ele nunca tivesse escrito uma carta, que nunca tivesse gozado aquela licença em casa e, portanto, não lhes tivesse relatado o que se passara. Mesmo assim, todos eles percebiam que havia alguma coisa errada com aquela história de afogamento. Joana ficou admirada com o tamanho da cidade de Kiev, suas ruas repletas de marinheiros e soldados, o cheiro de peixe e os piados agudos das gaivotas cortando os ares e misturando-se aos ruídos do tráfico. Seu rosto magro mostrava-se afogueado pelo calor, intensificado pelo uso da vestimenta preta. Seu marido e filho se locomoviam desembaraçadamente pelas ruas congestionadas,
ao se dirigirem para o ponto de ônibus, que lhes fora indicado por um transeunte, que esse tal ponto de ônibus passaria o ônibus que os levaria até o quartel. Não pensara que iria ser entrevistada pessoalmente pelo coronel Mazin, mas agora, enquanto ele lhes falava, segurava-se ao braço de Vazelin, sentindo a mente girar em torvelinho, mas certamente eles aceitariam uma xícara de chá. Havia algumas medidas a serem tomadas, mas seu filho Simeão poderia cuidar disso. O exército desejava poupar os pais aflitos o máximo possível. O choque fora tão terrível que o coronel também parecia ter sofrido um rude golpe. Com espanto, Joana observou que suas mãos tremiam e seu rosto estava meio escovado. Ele cumprimentou Simeão com um aperto de mão, num visível empenho de demonstrar a cortesia. Então, ele era membro dos jovens do partido de sua cidade. Excelente, um bom rapaz. Ele poderia cuidar das formalidades militares para que seus pais descansassem um pouco dessa longa jornada. Mazin deu alguns passos em direção ao seu gabinete, em companhia de Simeão, mas voltou-se e parou hesitantemente diante do casal. Durante um breve momento, pairou entre eles um forte senso de constrangimento, mas, por fim, ele indicou com um ligeiro movimento de cabeça um grupo de cadeiras na saleta de espera. Joana sentou-se juntamente com o marido, sentindo-se ainda meio apreensiva. A voz do coronel soava rouca, sem dúvida pelo excesso de cigarros e pela fadiga. Ela teve um pouco de dificuldade para ouvir e entender sua linguagem. Quando voltou a falar-lhes, um cigarro estava aceso entre seus dedos. Camarada Vazelin e Joana Mozeíves, há uma que quero lhes contar. Baixou mais ainda a sua voz e prosseguiu gaguejante. Eu me achava presente quando seu filho morreu. Ele lutou contra a morte. Demorou a morrer, mas morreu como um cristão. A última palavra ficou como que suspensa no ar. Ela fitou o homem estupefata. Será que entendera bem? Que coisa mais estranha para ser dita por um oficial do Exército Vermelho. O tom firme de seu marido quebrou o silêncio. Agradecemos por ter nos contado isso. Não temos nenhuma dúvida a esse respeito. O Senhor é fiel até mesmo na hora da morte. Mazin virou-se e caminhou para sua sala nervosamente. O que se passava com ele? Por que sentia o impulso de mencionar aquilo acerca de Ivan Mozeevski? Ele morrera afogado horas. Devia conservar isso em mente.
tinha de se concentrar neste ponto. Quando voltasse para casa, comentaria com Galina, desabafaria com ela, contando-lhe tudo. Cerrou a porta e fitou Simeão. Quanto a este, não havia incertezas acerca da sua ideologia política. Já se pertencia à Liga Comunista Jovem. Teria de explicar-lhe bem suas responsabilidades. Mazin respirou fundo e acendeu outro cigarro. Uma cálida brisa noturna soprava pela janela entreaberta do trem. Ao regressar para casa, Joana não se surpreendeu de seu filho Simeão não lhes relatar nada de sua longa entrevista com Mazin. As luzes do carro transformavam as vidraças em espelhos, e ela via o rosto de seu filho refletido nelas. A pequena lua crescente no céu escuro era como uma foice sobre sua cabeça. O vagão estava cheio de pessoas cansadas que retornavam de férias, alguns pendendo a cabeça de sono, outros oferecendo aos companheiros de viagem fatias de frios ou de queijo que retiravam de seus saquetéis. Mas Simeão mantinha-se ereto, fitando a escuridão da noite que caía. Uma mecha de cabelo tombou-lhe na testa, mas ele não se moveu. Uma vez apenas afastou o olhar da janela e fitou o seu progenitor. Primeiramente o pai inclinado em oração e depois a mãe. E novamente voltou-se para a janela. Um ruído seco e rápido, semelhante ao bater de uma porta, fez Joana virar-se e olhar a estrada do vagão. Ela se fechara de repente. Não fora apenas sua imaginação, fora Simeão que se fechara. Naquele momento, então, começou a chorar. De alguma forma, por alguma razão que estava fora da sua compreensão, Simeão também os deixara. Eles carregariam o corpo dele pela aldeia, num caixão aberto, como era costume no lugar. O pranto de Joana continuava enquanto no outro lado do aposento os homens preparavam Ivan para o enterro. O cheiro de lâmpadas e de querosene queimada ficou no ar. Os pastores trabalhavam em silêncio, esforçando-se para vestir o cadáver com seus trajes tradicionais, que adiantava fotografar o estado em que o exército deixara o corpo dele. Joana tomou um gole de água de um copo que uma irmã lhe estendia, mas depois empurrou. Alguém limpou suas lágrimas. Ela fechou os olhos doloridos. Agora,
Os homens ajuntavam as peças da farda de Ivan e acenavam às irmãs para que trouxessem as flores para o ataúde. Involuntariamente, ela abriu os olhos a um novo barulho de passos. Um papel estava sendo passado de mão em mão. Joana lembrou-se que Vasilin estava preparando uma declaração para assinarem. Estava resolvido a provar com testemunhas que o cadáver de Ivan não correspondia à descrição do certificado de óbito entregue pelo oficial Platonov e que declarava: morre por asfixia Ivan Mozeevski. As queimaduras, as perfurações e cortes, as marcas de pancada teriam de ser atestadas antes do sepultamento. Mas quem ousaria crer naquilo? Mesmo que o documento fosse assinado por todos os habitantes da Moldávia. Vasilin inclinou-se para ela e chamou-a suavemente. Ela colocou seu nome logo abaixo do dele. Entorpecida, observava o marido dirigindo-se de uma para outro com o documento. Havia tanta coisa que não carecia de explicação. Agindo com inteligência, ele estendia a caneta não somente aos crentes, mas a outros vizinhos e demais pessoas presentes. Os crentes começaram a cantar, aparentemente sem um dirigente certo. Joana ergueu-se, meio desajeitada, com o auxílio das irmãs que estavam com ela no sofá. Os sons do hino, o hino "Sou um peregrino", elevavam-se dali e eram ouvidos até nas ruas e campos muito distantes do lugar. Já lotavam a pequena casa dos Mozeevski. Outros se postaram ao lado de fora, escutando junto às janelas fechadas, encostados às paredes laterais do chalé. Ela sabia que um ou dois dos pastores iriam pregar. Talvez até mesmo em sua morte Ivan conseguisse levar almas para o nosso Salvador Jesus Cristo. Na certa, a maioria do povoado nunca tinha ouvido um sermão evangélico, nem presenciado um culto fúnebre. Os crentes continuaram cantando até que, por fim, o irmão Chapiquim postou-se à frente do caixão com uma Bíblia aberta. As últimas notas do hino morreram suavemente, e enquanto o hino ia baixando, ele tomou a palavra. Isso foi divino, e ele dizia: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Falou em um tom claro,
e calmo. Várias mulheres começaram a chorar, mas em silêncio. Joana sentou-se outra vez, não dizendo nem pensando em nada. O tempo parecia haver parado para ela. Ela sabia que os irmãos deviam ter pregado, já que havia tantos incrédulos presentes. Os jovens deviam ter declarado seus poemas. Entretanto, para ela, nada disso acontecera. E agora achavam-se todos na rua, encaminhando-se em fila para o cemitério. Seguindo atrás do caixão ao lado do marido, sentiu o clarão do sol cegar sua vista. O mundo inteiro precisava saber o que fora feito a Ivan. Viu com grande conforto que os estandartes contendo inscrições de versos das escrituras eram carregados bem alto, balançando nos hastes de madeira, ao sabor da aragem quente que se elevava da rua esburacada. Os irmãos começaram a entoar um hino, mas ela não tinha alma para cantar. Os textos bíblicos haviam sido impressos em russos e no dialeto moldávio, e Joana fixou os olhos nas palavras que diziam: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aquilo seria um atestado para a cidade e para o país de que eles não eram tão ignorantes, que não soubessem o que se passava. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Que os versos proclamassem em alto brado o que eles não podiam dizer. O cortejo fúnebre foi descendo lentamente, atravessando a aldeia em direção ao cemitério, atraindo grupos de trabalhadores para fora dos campos e tirando os velhos de dentro dos seus chalés. Seu filho, Volodia, ia à frente de todos, carregando de encontro ao peito uma foto de Ivan, tirada quando viera de licença. O rosto dele parecia fitar os espectadores com uma expressão eloquente, como se desejasse comunicar-lhes um pouco de sabedoria cristã. Alguns dos lavradores se reuniram ao séquito, pois, afinal de contas, o morto fora um soldado e seu funeral era um acontecimento incomum. Os pastores caminhavam juntos, cantando, e as duas únicas Bíblias que haviam, já bem usadas, eram portadas reverentemente.
uma em mão de Fyodor, o mais velho deles, e a outra nas mãos de seu primo, Pitork. A cabeça e a barba branca dos anciões rebrilhavam à luz do dia. Nunca fora vista as Bíblias caminhando assim na rua durante o dia juntas. No canto do cemitério, onde a cova fora aberta, havia um pequeno aglomerado de árvores. A longa fila se desfez. O povo se espalhando à sombra delas, todos curiosos, apertando os olhos a fim de protegê-los da luz do sol. Os crentes ainda cantavam. O pastor abriu a Bíblia e pregou novamente, dirigindo os olhos, vez por outra, ao grande número de trabalhadores das fazendas adjacentes, e também aos velhos e às criancinhas que o escutavam. Havia um quê de inexorável na progressão dos eventos. De repente, Joana agarrou o braço do marido. Naquele momento, a tampa do caixão, ostentando o selo do exército que fora rompido, era recolocada sobre o esquife, e este baixando a terra. Agora eles cantavam o hino de nome ao lar eterno. Olhando por sobre as cabeças inclinadas, ela contemplou dolorosamente seu filho mais jovem, que chorava, e o semblante descaído dos outros moços, os amigos de Ivan. Haviam carregado horas e horas flores durante todo o percurso e conservaram-nas em mão enquanto durou a cerimônia. Agora, porém, as pás de terra batiam sobre o caixão, e eles se adiantaram e depositaram na borda do túmulo aos montes. Stefan Alexandrovich estivera carregando o texto que dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Com um movimento brusco, enterrou o mastro no chão. Outros jovens se chegaram a ele e se ajoelharam à sombra do estandarte. Um pesado silêncio envolveu a todos. Até mesmo os curiosos que estavam procurando ver o caixão sendo baixado ficaram quietos. E sob o céu aberto, naquele torrão socialista, eles começaram a orar.